Você não merecia ser salvo. Pare tudo agora. Pare e pense nisso por um segundo inteiro. Feche os olhos. Esqueça o barulho de fora. Se Deus fosse realmente, rigorosamente justo, como um juiz que não pode ignorar um só crime, você não estaria aqui agora. Não estaria respirando esse ar, não estaria ouvindo essa voz. Não teria recebido mais um amanhecer, mais uma chance que, pela lógica da justiça pura, já deveria ter se esgotado. O que eu acabei de dizer não é ódio, é a verdade mais nua e crua que existe, e é sobre ela que tudo vai se construir. Todo mundo, em algum momento, olha para esse mundo quebrado e faz a mesma pergunta: por que Deus permite o mal? A gente vê as manchetes, guerras que não acabam, crianças passando fome, doenças que surgem do nada, a violência que vira rotina no noticiário. E a pergunta ecoa: onde está Deus nisso tudo? Mas quase ninguém faz a pergunta que vem antes, a pergunta raiz. A pergunta certa não é por que Deus permite, é quem criou tudo isso? A gente gosta de apontar o dedo para o céu, mas a Bíblia nunca colocou a culpa do mal em Deus. Sempre, desde o início, ela colocou no homem. Jesus foi direto ao ponto, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15:19. O epicentro do terremoto não está no trono de Deus, está aqui dentro, no coração humano. Antes do tempo existir, antes do primeiro faça-se a luz, Deus já era. Não um Deus solitário, mas uma comunhão perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo. Um amor eterno, pleno, que se contemplava em si mesmo. Pense nisso. Deus não precisava de nada, não havia vazio nele, não havia solidão, não havia carência. Ele era, e é, a completude absoluta. Então, nesse ápice de plenitude, ele tomou uma decisão que ainda hoje nos deixa sem fôlego. Ele decidiu criar a mim e criar a você. Não porque estava carente, não porque se sentia sozinho, mas por puro, extravagante, transbordante amor. A criação não foi um ato de necessidade, foi um ato de generosidade. E quando ele nos criou, ele nos colocou em um jardim chamado Éden. E o Éden não era só sobre árvores lindas e rios cristalinos, era sobre presença. Pense nisso, cara. O homem conversava com Deus, caminhava com ele no fresco do dia. Não havia barreiras, não havia medo, não havia vergonha. Nada faltava, nenhuma dor física, nenhuma angústia emocional, nenhuma sombra da morte. A Bíblia resume assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Ele resume na palavra muito bom, em como ele quisesse dizer harmonia total entre o homem e Deus, entre o homem e a criação, entre o homem e si mesmo. Mas algo aconteceu, algo que rompeu o impossível. Deus deu tudo, mas num ato de amor autêntico, ele também deu um dom mais perigoso, a escolha. Em um único ato de desobediência, num instante de querer ser igual a Deus, nós trocamos o muito bom por uma mentira e perdemos tudo. Não foi Deus que escolheu a morte para nós, como nós que a escolhemos. O apóstolo Paulo escreve séculos depois, ecoando a verdade, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. A morte não é um capricho divino, é consequência natural de quebrarmos a conexão com a fonte da vida. E daí, como um rio envenenado na nascente, brotou tudo o que hoje nos assombra: a dor que corta, a guerra que destrói, a doença que consome e o ódio que corrói. Nada, absolutamente nada disso saiu do coração de Deus. Tudo saiu do coração humano. A mensagem desse vídeo é clara: ninguém merecia ser salvo. Você pode querer se justificar pensando que é uma boa pessoa. Você pode dizer: nossa, mas eu nunca matei ninguém. Mas Jesus, ele veio e falou: todo aquele que odeia seu irmão é homicida. Você também pode se justificar dizendo: nossa, mas eu nunca roubei. Mas talvez você já cobiçou no fundo do seu coração o que era do outro. Então você entende a mensagem: ninguém merecia ser salvo, mas pela graça a gente foi salvo. E é aqui que a gente reconhece a graça do evangelho, que a gente percebe que a gente está no fundo do poço. Não tem como a gente se salvar com as nossas próprias obras. Mas aí a gente olha para Jesus, o sacrifício vivo que tira o pecado do mundo.
e nos salva de todo mal, de todo pecado. Jesus não morreu por pessoas boazinhas que só precisavam de um empurrãozinho. Ele morreu por criminosos espirituais, por rebeldes, por você e por mim. Você não merecia, mas foi amado, foi buscado e foi resgatado. E essa é o cerne da mensagem cristã. Não é um tapinha nas costas dizendo, nossa, você é bom. Nem um abraço. Nossa, como você é uma pessoa maravilhosa. Mas não, é uma forma de amor pura, onde você foi amado e foi salvo e foi resgatado. E a pergunta final não é quem é merecedor, quem é digno. A pergunta final é: o que você vai fazer com essa verdade? Jesus nos pede: espalhe o evangelho.